Olá, vamos continuar desbravando o corpo humano nessa jornada. Vamos dar seguimento e sequência a mais uma aula. Meu nome é Anderson Santos. Esse curso é um oferecimento do Instituto Biomedicando. Seja muito bem-vindo. Se você não está acompanhando os vídeos, a jornada como um todo, acesse o canal. Tem lá todos os vídeos que foram lançados até agora e acompanhe os 9 vídeos, da introdução até o último. Então, o nosso tema, a nossa temática dessa aula são as moléculas, a interação das moléculas com o ser humano, a relação entre o ser humano e as moléculas. Então, vamos juntos revolucionar o ensino de temas em saúde, tá bom? Então, nosso sumário geral, nós já concluímos o corpo humano, a introdução, a apresentação do projeto, nós já concluímos os átomos e agora estamos desbravando as moléculas. Seja muito bem-vindo. Então, para apresentar o que você vai descobrir, ou aprender, ou revisar nessa aula, são esses 3 temas principais. O que é uma molécula, como elas se formam e como isso se aplica no corpo humano, o estudo das moléculas, a interação entre as moléculas e o corpo humano. Vamos lá? Afinal de contas, o que é uma molécula? Nós já pincelamos na aula anterior sobre as moléculas e falamos que basicamente são junções. É quando um átomo se junta a outro átomo e eles vão formando moléculas. Eles podem ser átomos iguais ou átomos diferentes. Mas basicamente, como elas são formadas? É simples. Na natureza, as moléculas vão se formando naturalmente. Basta que exista um ambiente propício. Ou seja, o que é um ambiente propício? Um ambiente em que estejam átomos que vão se atrair para buscar um equilíbrio, para se estabilizar. Se existem moléculas instáveis no ambiente que se atraem e se completam, se estabilizam, elas naturalmente vão se unir. Mas o curioso, antecipando, fazendo uma pequena ponte, um pequeno apêndice à nossa relação humana com as moléculas, é que nós temos o poder, muitas outras coisas, organismos e situações também fazem algo similar ou igual. Mas o ser humano, em nível celular, ele consegue construir moléculas artificialmente. Como assim artificialmente? Não simplesmente criando um espaço agradável, um ambiente propício, mas nós temos estruturas que pegam moléculas, entregam para uma proteína, por exemplo, e essa proteína, junto com outra molécula, forma uma outra molécula. Então, nós temos um maquinário celular que manipula as moléculas ao bel prazer, conforme as nossas receitas genéticas, conforme nós fomos produzidos para sabermos intrinsecamente, instintivamente, produzir o que necessitamos. O corpo humano usa moléculas? Usamos para tudo, basicamente. Um exemplo muito claro, muito simples, muito didático de você entender é a água. Todo mundo entende que precisamos de água para sobreviver. Só que a água, o copo cheio de água, uma garrafa cheia de água, esse líquido origina-se de átomos que se juntaram e formaram moléculas. E essas moléculas foram se juntando até ter um aspecto visível e constituir ali aquele líquido. Então, se não houvessem bilhões, trilhões de moléculas de água, não teríamos uma gota, uma poça, um rio, não teríamos um oceano. Então, a molécula da água é o H2O. Então, são 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, você tem ali hidrogênios, oxigênios, eles interagem, se conectam e formam uma molécula de água a cada 2 hidrogênios conectados a um oxigênio. Essas moléculas de água, esses H2Os, vão se juntando de forma polimérica, até formar uma gota, e com isso as gotas vão se juntando, e assim temos da gota ao oceano.
Um outro exemplo muito comum é o oxigênio que precisamos, que obtemos a partir da nossa respiração, também é uma molécula, como eu falei na aula anterior, a O2. São dois átomos de oxigênio que formam uma molécula de oxigênio. Mas todas essas moléculas são iguais? Não. Cada molécula tem um peso molecular diferente, tem propriedades diferentes em questão de cargas elétricas, em questão de polaridade, características como em que temperatura moléculas de água fervem, congelam ou se gaseificam. E moléculas de chumbo, cada molécula tem possui as suas propriedades. E agora uma curiosidade. Quantas moléculas você acha que tem numa gotinha d'água? Quantas moléculas de H2O encontramos numa gota d'água? As gotas variam de tamanho, mas aproximadamente precisaríamos de, no mínimo, 1,67 sextilhão de moléculas de água para formar uma gota padrão, uma gota pequena. Isso seriam, para você entender, 1 milhão. O número 1 milhão é o número 1 seguido de 6 casas decimais. O número 1,67 sextilhão seria o número 1,67 seguidos de 21 casas decimais. Não é muita molécula, é algo grandioso. Então, o ser humano, nesse modelo de comparação, você consegue imaginar se uma gotinha d'água possui tantas moléculas, quantas moléculas será que nós temos como ser humano? Não vou te dar a resposta. Pesquise, seja protagonista do seu aprendizado. Pegue aquilo que é curioso, aquilo que é mais interessante e vá a fundo. Além das outras coisas que eu pedi para você pesquisar na aula anterior, inclusive a teoria do octeto. Bom, então entenda mais a fila de eletronegatividade e você vai entender um pouco melhor sobre as preferências dos átomos ao formar moléculas. Então essa é a nossa interação e dependência total com as moléculas, tá bom? Então não se esqueça, aqui vai se findando mais um vídeo desse projeto do corpo humano. E na última aula, no último vídeo, o corpo humano e os sistemas, eu tenho um presente exclusivo para você, por tempo limitadíssimo. Então não perca, coloca na agenda aí, clica lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o lançamento dessa última aula. E com isso concluímos a aula 2, o corpo humano e as moléculas. Então, como eu estava dizendo agora, se inscreva no canal, é a forma que você contribui para o crescimento da empresa, é a forma que você contribui com o crescimento do canal e com o compartilhamento de informações, tá bom? Nos meios digitais. É assim que revolucionamos o ensino, com a participação de quem ensina e de quem aprende, porque quem aprende ajuda a ensinar, compartilhando, comentando, colaborando, nos seguindo nas redes sociais. Tá? Então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aqui no vídeo, comenta aí o que você achou, se você tem algum tipo de dúvida, e nos siga nas redes sociais. Então, vamos aos flashcards. Primeira pergunta. O que é uma molécula? Pausa aí, pensa bem, agora vem a resposta. Uma molécula nada mais é do que a união de dois ou mais átomos. Ah, então sempre vão ter dois átomos para formar uma molécula? Não. H2O são dois hidrogênios e um oxigênio. Temos 3 átomos formando uma molécula. E tem moléculas muito mais densas, muito maiores, com muito mais átomos. Como as moléculas são formadas? Pausou? Leu? Elas são formadas de forma natural, num ambiente propício, ou artificialmente. Em laboratório, a gente consegue formar moléculas e com os nossos próprios mecanismos, forçando essa interação. Próxima questão. Quem é a molécula de água? Tratamos bastante dela. É a H2O. 2 átomos de hidrogênio, 1 de
oxigênio. E quais átomos compõem essa molécula? Acabei de falar, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. E mais uma, quais átomos compõem esta molécula aí? Que molécula é essa? Eu pedi para você pesquisar sobre os principais átomos da tabela periódica. Então, temos aí o Na, que representa, e o Cl, que NaCl, que representa um átomo de sódio e um átomo de cloro, formando o cloreto de sódio. Tá? Então, muito obrigado por assistir, muito obrigado por estar aqui, pela oportunidade de aprender e ensinar. E vamos até o próximo vídeo. Não se esqueça de nos acompanhar, de curtir, de compartilhar e de não perder o último vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!